Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje falaremos da lição de número 13, que tem por título Aviva, ó Senhor, a tua obra. Nosso textuário vai dizer assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Está lá em Abacuque, capítulo 3, verso 2. Verdade prática, é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor volte. Esta lição, o profeta falará sobre a importância da obra do Senhor, a importância dela estar avivada. Eu e você precisamos estar atento a estas informações. Então, fique aí e logo, logo nós entraremos em detalhes sobre esta lição. A paz do Senhor. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e participe assistindo todas as playlists das nossas aulas que estamos deixando aí no nosso site, que é o Adenge Online. Muito bem, a nossa leitura bíblica se encontra lá em Abacuque, capítulo 3, do verso 1 ao 2, e depois verso 16 e 19. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Nós temos aqui, nesta lição, nós temos que levar em consideração a importância do avivamento que o profeta Abacuque reconhece para a obra do Senhor. Então, o clamor do profeta deve ser o clamor da igreja. A igreja precisa sentir a necessidade de clamar ao Senhor por um grande avivamento, porque estamos passando por uma situação moral, espiritual, política muito complicada. E só através de um grande avivamento é que as coisas podem mudar. Nosso primeiro tópico fala clamor pelo avivamento, a intercessão angustiada do profeta. O profeta, ele se achava num momento muito difícil, porque ele está angustiado com a atuação da parte de Deus. Então a revolta de Abacuque tem que tornar também a nossa revolta, pois nós vivemos situações talvez semelhantes ou talvez pior do que o profeta estava vivendo. E nós precisamos questionar, clamar a Deus para que haja um avivamento, para que as coisas possam mudar. O nosso tópico 2 vai dizer assim: a aparente indiferença de Deus. O profeta acha que Deus está indiferente devido ao que está acontecendo, mas Deus jamais fica indiferente diante das mazelas do mundo. Nós sabemos disso. Acontece que Deus trabalha com a longanimidade, com a misericórdia, com a sua bondade, mas o tempo ele traz o juízo e ele jamais esquece. A morte de Cristo é mais uma chance para os perdidos. É mais uma chance para mim e para você. Mas Deus, ele não fica jamais indiferente. O nosso terceiro tópico fala a respeito da resposta. A resposta pronta de Deus. A resposta de Deus, ela veio, segundo o profeta, em forma de chicote,
porque Deus trouxe os caldeus para afligir o seu povo. Então, com o intuito de que eles despertassem, acordassem da mornidão em que estavam envolvidos. Então, nós precisamos ter estas atitudes para que as coisas possam mudar na minha e na sua vida. Tópico 2. Avivamento pela palavra. Ouvir a palavra de Deus. Abacuque diz que ouviu a palavra de Deus. Então nós sabemos que ouvir a palavra é de suma importância para que haja um avivamento. Então é preciso ouvir a voz de Deus com atenção e viver um período de avivamento. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E uma das formas claras de ouvir, ou eu ouço a Bíblia falada, ou eu leio a Bíblia em voz alta, eu estudo a palavra, com isto eu estou ouvindo a palavra. Segundo tópico, ele fala temer a Deus. Quando eu ouço a palavra, ela provoca em mim o temor. Porque Abacuque, ele teme ao Senhor. Então é preciso ouvir a Deus para que eu possa temer. E temer aqui não está ligado a medo, não. É entender que o temor é o princípio da sabedoria. Então, eu preciso obedecer a Deus. Quando eu ouço a palavra, eu preciso colocá-la em prática. Então, não é ter medo, não é ter pavor, não é ter terror, não, mas é ter reverência. E quando fala reverência, em todos os detalhes da minha e da sua vida, todos os detalhes da minha vida, eu preciso colocar a reverência. Eu tenho que ter um estilo de vida que reverencie ao Senhor. Próximo tópico diz o clamor pelo avivamento. Ele diz aqui, o profeta ali roga, ele ora, ele clama por um grande avivamento. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Olha só como o profeta, ele diz que ouviu a palavra, ele diz que temeu, mas ele clama por um avivamento, ele clama por um avivamento no meio dos anos, e ele diz que na hora em que vir a ira, lembra-te da misericórdia. Por quê? Porque ele sabe que o juízo de Deus vai vir. Vai vir, é inevitável. Então o profeta faz 3 pedidos a Deus em favor da restauração da sua obra. Primeiro pedido, o avivamento. Segundo, que a notificasse no meio dos anos. Terceiro, que Deus lembrasse da misericórdia. E finalmente, ele demonstra fé e otimismo. Que essa seja também o modelo da minha e da sua oração. Então, resumindo, aqui nós temos a sinopse. O avivamento pela palavra de Deus produz temor ao Senhor, pela sua palavra. O povo de Deus deve clamar por um avivamento. Então, eu e você precisamos clamar por um avivamento. Estamos clamando por avivamento? Estamos temendo a Deus? Estamos reverenciando a Deus? Terceiro tópico nosso. Avivamento, questão de vida ou de morte. Clamar pela misericórdia. Por que a misericórdia? Porque nós sabemos que o juízo está muito perto. E só a misericórdia é que vai nos livrar. Por isso que é uma questão de vida ou morte. O salmista diz que se não fosse a misericórdia do Senhor,
nós já teríamos sido consumidos vivos. Então nós precisamos clamar pela misericórdia do Senhor. O profeta sabia da decadência. Eu e você sabemos como está a igreja hoje, como muitas pessoas estão, como a igreja no geral está, alguns buscando, outros não dando a mínima, muitas organizações falindo, e nós precisamos entender essa queda moral, essa queda espiritual, essa decadência, e pedir ao Senhor que na hora em que Ele pesar a sua mão, Ele tenha misericórdia. Deus, segundo tópico, Ele é misericordioso. Ele diz aqui, o profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam. Filhinhos, João vai falar, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado. Então Deus ouve a sua oração. Você pecou? Clame ao Senhor. Ele vai ouvir a sua oração e vai te atender. Então Davi, a Bíblia vai relatar que um episódio de Davi que preferiu cair nas mãos de Deus quando ele pecou do que nas mãos do ímpio. E ele vai clamar ao Senhor por isso. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que não caia nas mãos dos homens. Olha que interessante. Porque ele sabe que o Senhor, Ele é misericordioso. Então nós precisamos aqui vir para o terceiro tópico. Clamemos a Deus. Então tivamente nós podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Nós tivemos em 2019, 2020, 2021 uma pandemia. Quando ela é endêmica, é que ela está se espalhando por todos os lugares. Então nós estamos tomar muito cuidado. Que nós precisamos ter essa noção, esse entender do que está acontecendo com a igreja nos nossos dias. Nós sabemos que a moralidade está caindo, o pecado está sendo liberado dentro das igrejas. Nós temos aí várias ideologias de gêneros também se infiltrando. A questão dos LGBTQIA+, respeitamos cada uma dessas pessoas, não a prática, mas como pessoas. Então olha que interessante, Deus ele é amor e Ele não exclui ninguém, Deus ama a todos. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então Deus, Ele sabe, Ele conhece, mas eu e você precisamos ter em mente que um juízo está prestes a vir. E que Deus não vai deixar as coisas continuarem do jeito que estão. Então o avivamento é uma questão de sobrevivência. Assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento, a sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até pior do que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus, pelos que estão se apostatando da fé e muitas igrejas aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos, aviva, Senhor, a tua obra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.